Reels, ele foi pensado e estruturado para entregar o seu conteúdo para quem ainda não te segue. Imagem, carrossel, etc. Ele vai entregar para quem te segue, vai aumentar a exposição do Joel para as mesmas pessoas. E eles chegaram a uma conclusão que a frequência 2 por semana é o suficiente para você captar 95% da lembrança de marca. São 4 algoritmos no Instagram, né? O Reels, o Stories, o Feed e o Explorar. O Reels foi pensado para... Como assim? São 4 algoritmos, né? Não existe um único algoritmo. O Reels é um algoritmo que foi pensado e estruturado... Peraí, você tá me dizendo que o Reels tem um algoritmo próprio? Tem. Um jeito próprio? Exatamente. O Reels tem um jeito próprio, o Stories tem um jeito próprio, o Feed tem um jeito próprio e tem o Explorar, que é aquele lupinha lá que você vai entrar e vai ter uma outra forma de entrega de conteúdo ali. Mas o que eu quero dizer é que o Reels ele foi pensado e estruturado para entregar o seu conteúdo para quem ainda não te segue majoritariamente. Por isso que você tem esse alcance. Por isso que você tem esse alcance acima do número de seguidores. Tá bom. Porque ele foi pensado para isso. Anota aí, Malu, tá anotando? Só que isso é bom para começo de jornada, ou seja, para atrair pessoas que talvez nunca tinham ouvido ou visto você. Então você vai atrair pessoas novas, tá? Tá bom. Lá o feed, principalmente, né, de carrossel ou foto e tal, ele já é um algoritmo que foi pensado para entregar o seu conteúdo para quem te segue. Tá bom. Então, ali é o momento onde você vai aumentar o número de vezes que você vai aparecer para a mesma pessoa. Então, quando você cria feed, imagem, carrossel, etc., ele vai entregar para quem te segue, vai aumentar a exposição do Joel para as mesmas pessoas ao longo de um tempo. Tá. E o Stories é o tipo de algoritmo que vai entregar o seu conteúdo para quem é mais engajado dentre os seus seguidores, principalmente nos últimos 7 dias. E por isso que, invariavelmente, geralmente, os Stories têm um alcance menor do que o Feed, porque ele vai ainda afunilar um pouco mais para aquelas pessoas que têm mais engajamento, que comentou mais, que entrou em contato pelo direct, ou que tomou ações nos últimos 7 dias. O que significa que você tem a condição de aumentar a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa que já te segue. Ou seja, já está mais um pouco para meio de jornada, né? Uma live é um formato mais longo. Essa live, geralmente, é um formato onde você se conecta com uma pessoa que está mais quente, mais preparado, ou quem já te conhece. E aquela live vai ter uma retenção porque as pessoas, de fato, estão ali por conta desse... Qual o algoritmo da live? A live, na verdade, eu vou te falar mais do formato, né? Aí eu vou te falar mais com relação ao tamanho do formato. Então, começo de jornada, simples, rápido e curto, Reels. Meio de jornada, a gente tá falando de feed, stories, frequência. Tá. A live é um formato que você vai passar 1 hora, não sei quanto mais ou menos tempo. 1 hora. 1 hora. Então, 1 hora é um tempo mais longo. Aham. E geralmente, quem não te conhece, nunca ouviu falar de você, não vai ficar 1 hora. Certo. Então, quem já te conhece, quem tá mais quente, vai ficar 1 hora. Então, ele é um formato muito mais propício para você utilizar para conversão, né? Para conversão, para venda, alguma coisa nesse sentido. Por isso que a live shopping funciona muito. E geralmente live shopping pega quem já está mais quente. Principalmente quando você se antecipa e você fala, tal dia vai ter a live e vai ter uma surpresa na live. E aí você, no começo da live, já dá um gancho para a pessoa ficar até o final da live, porque vai ter alguma surpresa no final. Então a live é para quem está mais quente, né? Para você fazer ali, explicar de uma maneira ali, ou fazer um pitch de vendas, né? Então a gente tem formatos específicos pensando no longo da jornada. Eu vou te dar um dado assim, de parâmetro que eu acho que é bem legal. Quando você olhar o seu Analytics e ver ali quantas pessoas alcancei nos últimos 30 dias, você fala, puxa, 44 milhões de pessoas. Naturalmente você tem 3,2. Então você está alcançando muito mais gente que não te conhece do que gente que te conhece, certo? É uma matemática simples. Então você vai ver aquela pizza lá, você vai ver que tá tipo 90 e poucos por cento não seguidores. Poucos por cento seguidores. Você está sendo muito bem em falar com quem não te conhece. Você está indo muito bem em se colocar diante de pessoas novas. Mas você não está sendo muito bom em falar com quem já te segue ou com quem já é seu cliente. Isso numa matemática simples, tá? Não podemos considerar que você não está falando com quem te segue, porque dentro dos 44 milhões, caberia muito facilmente os 3 milhões que te segue ali, né? Mas a própria pizza vai te dar esse número, vai te dar a proporção. E aí, uma puta sacada aqui. E aí, qual que é o ponto que eu sempre falo assim pra galera? Sabe a história dos 60-40, 70-30? Se você olhar aquela pizza e 60% ou 70% for de pessoas que não te seguem, legal, você está sendo consistente, está sendo efetivo em trazer pessoas novas, o que é sempre muito importante, para continuar crescendo o perfil ou crescendo o número de clientes e negócio. Mas 40% tem que estar falando com quem já te segue, para o quê? Aumentar a frequência, lembrança de marca e intenção de compra.
Senão você fala uma vez só Perfeito. com quem não te segue e isso não é uma Tô errando frequência aí. A suficiente. gente tá errando aí. E eu tá posso te errando aí. falar, existe uma frequência média ideal para aumentar a lembrança de marca. Essa era a próxima pergunta. Japonês, tem quanto cérebro aí dentro, velho? Sabe por que tem? Porque eu fui atrás de duas pesquisas para tirar a prova, né? Tá. Por quê? Porque a primeira pesquisa que eu tive acesso foi do Facebook. O Facebook tem um departamento chamado Facebook IQ, que é um departamento de estudos. E eles chegaram a uma conclusão que a frequência 2 por semana, ou se a gente multiplicar semanas por 4 semanas e meia que dá um mês, vai dar 8 ou 10 frequência, é o suficiente para você captar 95% da lembrança de marca, né? 2 semana. 2 por semana. Mas calma que eu não estou falando de número de posts, as pessoas confundem com isso. É a frequência de vezes que você aparece para a mesma pessoa. Ok. Tá? Então, beleza. Aí por que eu fui atrás de outra pesquisa? Porque, obviamente, é uma pesquisa do Facebook. Pode ser enviesada, né? Tá bom, entendi e tal. Aí eu fui em outra, achei uma pesquisa da Nielsen. A Nielsen é um puto instituto no mundo e tal. A Nielsen Neuro tem um departamento de neurociência. E eles chegaram a uma conclusão muito semelhante, que uma frequência de 5 a 9 é o suficiente para você ter uma ressonância de marca, o tal do brand lift, ou a lembrança de marca, também ali perto dos seus 90 e poucos por cento. Uma coisa é lembrança de marca, outra coisa é a intenção de compra. Então a gente pode dividir. Mas lembrança de marca é aquela velha frase. Para você ser lembrado, você tem que aparecer, né? Sim. Quem não aparece não é lembrado. Então, Gary Vee chama isso de jab. É o jab do É o livro jab. dele. O fato é esse, né? Então, é aparecer para as mesmas pessoas 8 a 10 vezes, por exemplo, num período de um mês. Só pra gente desenhar um ciclo aqui, né? Então, puxa, eu fiz um post 1. Vamos supor que você só viva no modo orgânico de fato, né? Eu fiz um post 1. Das 3,2 milhões de pessoas, você, de repente, alcançou lá uma parcela dessa galera. Você não alcançou 100%. Você alcançou uma parcela. Que a maioria dos perfis são assim, né? Alcançou ali uma parcelinha. Aí fiz um post 2. Eu não alcanço as mesmas pessoas do post 1. Eu vou alcançar talvez uma outra parcela dos meus seguidores. Ok. Aí um post 3. Eventualmente, no post 3, eu alcancei uma pequena parcela do que eu alcancei no post 1, uma outra pequena parcela do post 2 e uma outra galera que eu não tinha conversado ainda. se justifica fazer 3. E aí você vai fazendo. Vamos chegar no final do período, você vai ver a somatória do número de pessoas alcançadas. Vai dar um número relativamente alto. Só que a frequência vai dar tipo 2.3, 2.4. Ou seja, não é nem perto o suficiente dos 9, dos 10, que aumentaria a lembrança de marca. Tá bom. E aí quando perguntado às pessoas, cara, dessas marcas aqui, de quem você se lembra? Talvez elas não vão selecionar você porque a frequência foi baixa. Ela não vai lembrar de você. Então, isso quer dizer que? Conclui. Isso quer dizer que a gente precisa conversar também mais com quem já é nosso seguidor para aumentar essa frequência, para aumentar a lembrança de marca. É que a galera intenção não de compra- sabe, Kizo. Esse negócio que você falou agora, nem eu sabia. Cara, não, mas muda o jogo para Já mudou o meu. Porque é o seguinte, como eu falei, uma coisa é lembrança de marca, outra coisa é intenção de compra. A intenção de compra depende muito da mensagem que você está embutindo em cada post. Então, se você só fizer um post de dancinha, você não está elevando a intenção de compra. Você está elevando a lembrança de marca, mas não está elevando a intenção de compra. Então, depende muito das mensagens que você faz, o conteúdo que você aplica, a autoridade que você passa nos conteúdos, a ponto de que na hora que a pessoa precisar daquilo que você tem para vender, ela vai lembrar mais de você e já entende aquilo que você tem para vender, o seu posicionamento e a intenção de compra vai junto. Cara, você acabou de colocar dinheiro na conta da galera. É isso aí. Isso muda o jogo, mas eu vou te dizer uma coisa que a maioria não sabe. Esse conhecimento vem da mídia off. E aí a gente tá hoje só na mídia on e nasce a galera do gestão de tráfego e fala muito disso, mas ninguém viveu a mídia off. Os fundamentos Os da off. fundamentos da off, que vem dos fundamentos do marketing, da publicidade, Neurociência. da propaganda, da neurociência. Porque ninguém estudou, ninguém foi atrás. É. A galera já foi direto para ferramental, já foi legal, faz os testes AB e vai entendendo ali na raça, né? Mas quando a gente entende esses fundamentos, pô, a mídia off tem quantas décadas, né, cara? Versus a digital. Então, Com certeza. assim, tem muito aprendizado ali. Lembrança de marca, frequência de marca, intenção de compra. Eu já peguei. Eu tô errando pra quem já me segue, eu vou te falar por quê. Porque a gente tá errando no algoritmo. A gente tá fazendo 2 posts por dia em formato de Reels. Por isso que você tá alcançando muita gente. Mas A gente talvez não tá fazendo um post pelo menos por dia em formato carrossel feed. e stories. Agora